casamento do meu filho eu encontrei minha esposa chorando. O cabelo dela tinha sido cortado, enquanto minha nora ria dizendo: olha só, você parece mais jovem agora. Então eu fiz questão de tornar a vida dela miserável. Ei, Reddit, então eu fiz um brinde no casamento do meu filho e fiz a noiva chorar na frente de 100 pessoas. Pegue alguns lanches porque essa história é intensa. Eu sou o Daniel, 61 anos, passei 32 anos como engenheiro de sistemas marítimos, projetando protocolos de resposta a emergências para navios porta-contêineres cruzando o Atlântico Norte, o tipo de sistema que entra em ação quando todo o resto falha. E aprendi exatamente uma coisa com tudo isso: o pânico mata pessoas, o controle as mantém vivas. Meu filho Connor ia se casar naquele sábado, um grande local à beira da água perto de Gig Harbor, uma mansão alugada com vista para o estreito. Tudo custou cerca de $78.000 no total, e eu estava pagando 60%. Porque era isso que Connor esperava, já que eu trabalhava em alto mar durante a infância dele e compensava minha ausência com dinheiro, cheques de aniversário, pagamentos de mensalidade, compra de carros quando dele foi apreendido. Em algum momento eu treinei para me ver como uma carteira em vez de um pai. Isso foi culpa minha. O que eu não possuía era aquilo em que ele se tornou. Eu acordei por volta das 6 horas da manhã com um som vindo do banheiro de hóspedes, abafado, errado, o tipo de som que atinge seu estômago antes de o cérebro entender. Minha esposa Iris não estava na cama ao meu lado. Eu conferi o relógio na mesa de cabeceira. 6 horas da manhã. A cerimônia só seria ao meio-dia, mas Iris sempre acordava cedo, especialmente quando estava estressada com alguma coisa. Provavelmente estava de pé desde as 5, repassando o cronograma do dia na cabeça, se preocupando com coisas que ninguém mais notaria. Empurrei a porta do banheiro e o que vi fez tudo parar. Iris estava ajoelhada no piso de mármore branco, completamente imóvel, as mãos pressionadas contra os lados da cabeça, como se estivesse tentando se manter inteira. Ao redor dela havia longas mechas de cabelo branco prateado espalhadas por toda parte, sobre a bancada como se alguém tivesse rasgado um travesseiro, emaranhadas na tampa de latão do ralo, grudadas na camisola dela como folhas molhadas depois de uma tempestade, flutuando em pequenas poças de água perto da pia. A cabeça dela estava quase careca. Manchas mutiladas de cabelo ralo misturadas com tufos aleatórios que tinham sido esquecidos. Não era um corte limpo. Não foi feito de propósito. Foi picotado. Como se alguém tivesse atacado com uma tesoura de jardim, vendado e rindo. Sobre a pia havia um aparador de cabelo sem fio, ainda preso a longos fios do cabelo prateado dela que captavam a luz da manhã entrando pela janela. Ao lado do aparador havia um bilhete escrito à mão em papel rosa que dizia: ela parece velha demais para o vídeo do casamento. Consertei isso. De nada. A crueldade casual embalada nessas palavras, como se tivesse feito um favor. Então eu notei o telefone sobre a bancada, parcialmente escondido atrás de um frasco de sabonete líquido, com a tela virada para cima ainda brilhando. Um aplicativo de transmissão ao vivo estava aberto, mostrando que a transmissão tinha terminado há 11 minutos. A live tinha durado quase 1 hora. A contagem de espectadores no corte era de 52 mil pessoas. 52 mil estranhas tinham assistido minha esposa ser humilhada em tempo real. Seguia um cabo fino e preto passando. Atrás de uma pilha de toalhas dobradas no canto, ele levava uma pequena câmera do tamanho de uma bola de golfe, presa por uma ventosa, posicionada no ângulo exato para capturar o rosto de Iris enquanto ela olhava para o espelho. Colocação profissional. Alguém tinha pensado em iluminação, ângulos, em obter a melhor reação possível. Isso não foi algo impulsivo, foi produzido, planejado, montado para maximizar visualizações. Iris sussurrou algo tão baixo que quase não ouvi. Talvez ela esteja certa. Talvez eu seja velha demais. Essa frase me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa que vi naquela manhã. Eu já passei por incidentes suficientes a bordo de navios para saber a primeira regra de qualquer crise: preservar evidências, documentar antes de agir, não toque em nada que você possa precisar depois, não deixe a emoção bagunçar a cadeia de custódia. Peguei meu próprio telefone e comecei a gravar vídeo. Capturei o banheiro de vários ângulos, o cabelo cobrindo o chão como uma cena de crime, o aparador sobre a bancada com fios ainda presos nas lâminas, tudo. Depois abri meu aplicativo de e-mail e enviei o vídeo diretamente para meu cunhado Raymond. O rei tinha sido delegado do condado por 26 anos antes de se aposentar na primavera passada. Ele morava a cerca de 40 minutos do local, em uma casa pequena perto de Tacoma. Ele saberia exatamente o que fazer com evidências como aquelas. Saberia o que se sustentaria e o que não. Assunto dia do casamento. Iris foi agredida enquanto dormia. Evidências anexadas. Preciso que você venha. Eu me ajoelhei ao lado de Iris no piso frio. Coloquei a mão no ombro dela. Senti o corpo dela tremendo sob o tecido fino da camisola. Aquele cabelo estava com ela havia 29 anos. Ela tinha começado a deixá-lo crescer depois que a mãe dela faleceu em 1996. A mãe dela tinha sido sua melhor amiga enquanto crescia. Costumava pentear o cabelo de Iris todas as noites quando ela era uma garotinha em Tacoma. Movimentos longos e lentos enquanto assistiam televisão.
juntas, conversando sobre a escola, os amigos e o que queriam da vida, depois do funeral, depois de dirigirmos em silêncio para casa saindo do cemitério, com o cheiro de flores e terra ainda em nossas roupas, Iris fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela nunca me contou diretamente, só descobri anos depois pela irmã dela em uma reunião de família. Quando a conversa virou para memórias antigas, ela jurou que nunca mais cortaria aquele cabelo. Era a última conexão física que ela tinha com a mãe, e agora estava tudo espalhado pelo chão do banheiro. Ajudei Iris a se levantar, as pernas dela estavam bambas. Levei-a de volta para a cama no quarto principal, com um braço em volta da cintura para mantê-la firme. Envolvi-a no roupão mais grosso de algodão felpudo que tínhamos trazido. Puxei as cortinas pesadas para bloquear a luz da manhã. Eu vou cuidar disso, eu disse, de tudo. Você não precisa fazer nada agora além de descansar. Ela sentiu. Os olhos distantes, aquele olhar perdido de 1000 jardas que eu já tinha visto em marinheiros depois de situações quase fatais no mar. Ela não perguntou como eu lidaria com aquilo. Depois de 29 anos de casamento, ela sabia que quando eu dizia que algo estava resolvido, estava resolvido. Saí para o corredor por volta das 7 horas da manhã. A mansão despertava ao meu redor. Funcionários em uniformes pretos se moviam pelos corredores carregando enormes arranjos de lírios e rosas brancos. Tudo parecia perfeito, pronto para as câmeras. Aquele tipo de luxo encenado que só existe para uma plateia. O lugar inteiro tinha sido transformado em um cenário e eu caminhava por ele como um contra-regra que tinha entrado no espetáculo errado. Caminhei em direção à suíte de lua de mel onde Connor e a noiva dele, Olivia, estavam hospedados. O carpete era tão espesso que engolia completamente meus passos. Eu me movi em silêncio. A porta deles estava entreaberta talvez uns 2 centímetros. Não o suficiente para ver o interior, mas mais do que suficiente para que o som se espalhasse pelo corredor. Eu ia apenas passar, mas as vozes me congelaram. A primeira foi a de Olivia, toda empolgada, os algoritmos enlouquecendo, já passou de 80.000 visualizações e continua subindo, os comentários estão explodindo, isso vai pagar a lua de mel e ainda sobra, talvez a gente realmente ganhe dinheiro com esse casamento. A voz de Connor veio preguiçosa e convencida, com aquele tom de direito adquirido que eu já tinha ouvido vezes demais. Eu te disse que ela não ia reagir, a mamãe é fraca, ela chora um pouco e depois perdoa todo mundo porque não sabe lidar com conflito, é assim que ela é. Prefere engolir o prejuízo do que deixar alguém desconfortável. Olivia riu, aquela risada que fez minha pele se arrepiar na primeira vez que a ouvi, num jantar de família 2 anos atrás. Seu pai vai entregar aquele cheque de qualquer jeito, ele passou a vida inteira assinando cheques para compensar o fato de estar sempre ausente. Culpa é basicamente a personalidade dele. Você aperta o botão e o dinheiro sai, a gente pega o presente de casamento, faz ele ser fiador da hipoteca porque o crédito dele é perfeito, e o dinheiro do conteúdo paga os cartões fácil. Estamos garantidos pelos próximos 3 anos pelo menos. Fiquei completamente imóvel encostado na parede. A fiança era novidade para mim. Connor tinha vindo falar comigo 5 semanas antes sobre assinar como fiador no pedido da hipoteca. Disse que o crédito dele não estava exatamente onde o banco exigia. Falou que era só uma formalidade. Tinha sido todo simpático. E eu concordei porque era isso que sempre fiz. Assinar o cheque, assinar o papel, salvar ele. Agora eu tinha o quadro completo. O presente de casamento de 25.000 dólares não era um presente, era uma extorsão. E a fiança era uma armadilha. O crédito de Connor estava destruído por inadimplência em financiamentos de carro e linhas de crédito empresariais. Se ele deixasse de pagar essa hipoteca, eu ficaria preso a uma dívida de 385.000 dólares por uma casa onde eu nunca moraria. Eles estavam planejando isso havia meses. Olivia continuou, pingando aquele desprezo satisfeito. Seus pais são basicamente caixas eletrônicos com batimentos cardíacos. Você aperta o botão da culpa e o dinheiro sai. Funcionou todas as vezes por 10 anos. Por que hoje seria diferente? Sua mãe provavelmente já está ensaiando o discurso de perdão na cabeça. Aquela mulher pediria desculpa para alguém que a esfaqueasse. Connor riu baixo, cruel e satisfeito. Essa é a minha garota, sempre pensando à frente. É por isso que eu te amo. Eu me virei e fui embora antes que eles pudessem abrir a porta. Eu tinha o que precisava, mais do que queria, para ser honesto, mas saber é metade da batalha, mesmo quando dói. De volta ao quarto, eu não toquei no telefone de Olivia nem na câmera escondida. Em vez disso, abri a plataforma de transmissão ao vivo no meu próprio telefone e encontrei o canal público de Olivia com uma busca simples pelo nome de usuário dela. O vídeo ainda estava no ar surfando no algoritmo, ganhando mais visualizações a cada minuto. A miniatura mostrava o rosto dela com uma expressão exagerada de choque e um texto por cima dizendo transformação da sogra dá errado. Eu gravei a tela do vídeo inteiro, 41 minutos diretamente da página pública dela, com carimbo de data e hora da própria plataforma, sem edição, capturado exatamente como ela tinha postado para os seguidores. Depois percorri a seção de comentários. Centenas de reações, a maioria eram emojis de risada, emojis de fogo, respostas chamando de selvagem e energia de rainha vindas dos fãs dela, mas espalhadas ali havia dezenas de pessoas fazendo perguntas reais. A mãe consentiu isso parece. Agressão. Isso é real, alguém deveria chamar a polícia. Isso não parece legal. Eu tirei captura de tudo. Criei uma pasta no meu telefone identificada com a data.
Às 8 horas da manhã, Rei chegou à entrada de serviço do local no velho caminhão dele. Eu enviei o endereço e um resumo rápido por mensagem. Ele tinha pegado a estrada 10 minutos depois de receber meu e-mail. Encontrei com ele na porta lateral perto da cozinha. Ele carregava uma câmera profissional de coleta de evidências, um caderno e uma pequena bolsa de kit. Velhos hábitos não morrem. Ele olhou para o meu rosto e não fez perguntas, apenas me seguiu escada acima em silêncio. Quando viu o banheiro, soltou um longo suspiro pelos dentes. Ficou parado na porta por cerca de 15 segundos absorvendo tudo. Depois começou a trabalhar. Ele fotografou tudo de vários ângulos, ensacou o aparador, fez o mesmo com o bilhete, manuseando ambos com luvas, etiquetou tudo com datas, horários e marcadores de local. Tudo iria para meu advogado, para a custódia segura ou para os policiais responsáveis se o caso seguisse por esse caminho. Quando terminou, ele me olhou com uma expressão que eu conhecia bem e disse que eu iria registrar um boletim formal e que precisaria de um advogado ainda hoje, não na semana seguinte. Ele conhecia alguém que lidava exatamente com esse tipo de caso, civil e criminal, rápida e que não brincava em serviço. Ele me enviou por mensagem um contato, uma mulher chamada Nicole Odera, especializada em danos pessoais, atos ilícitos intencionais e violação de privacidade, com fama de ser implacável. Eu liguei para ela às 8 horas da manhã, expliquei a situação e em menos de 4 minutos ela fez 3 perguntas de esclarecimento e disse que poderia redigir e enviar notificações de preservação até às 10 horas da manhã se eu enviasse a documentação dentro de 1 hora. Rei ficou com Iris enquanto eu cuidava da logística. Aquele tipo de presença que faz as pessoas se sentirem seguras sem precisar de conversa. Encontrei o gerente do local no salão principal às 9 horas da manhã. O nome dele era Arlan, final dos 50 anos, cabelo grisalho cortado curto. Ele apareceu com um tablet e uma pasta de contratos de fornecedores. Parecia um pouco preocupado, mas não alarmado. Isso estava prestes a mudar. Apontei para uma câmera montada acima do arco de entrada que não estava ali durante o jantar de ensaio no dia anterior, depois outra perto das portas do jardim escondida dentro de uma luminária decorativa, depois uma terceira enfiada dentro de um arranjo floral sobre um pedestal de mármore. Quem autorizou isso? Eu perguntei. O rosto de Arlan se contraiu. Ele começou a deslizar os dedos pelo tablet, puxando licenças, formulários de consentimento, contratos de fornecedores, conferindo datas e assinaturas. A licença de transmissão comercial tinha sido protocolada por Olivia, assinada por Olivia. O formulário de autorização do local para equipamentos externos de produção também estava assinado por Olivia. Não havia assinatura do proprietário em lugar nenhum, nenhuma coassinatura da pessoa que realmente tinha pago pelo local. Abri o contrato do local no meu telefone, aquele que eu tinha assinado e pago 7 meses antes quando reservamos a data. Seção 12, parágrafo 4, filmagem comercial. Transmissão ou atividade de radiodifusão conduzida nas dependências do local exige consentimento expresso por escrito tanto da administração do local quanto da parte contratante que garantiu a reserva. Meu nome estava naquele contrato, minha assinatura, meu depósito de $6.500, um pagamento de saldo de $18.000. Olivia tinha apresentado documentos de autorização falsos, tinha forjado o consentimento do local assinando formulários que ela não tinha direito algum de assinar. Arlan levantou os olhos do tablet com o rosto de um homem que acabará de perceber que passaria o próximo ano e meio respondendo perguntas de advogados. Isso é um grande problema, ele disse. Está prestes a ser o problema dela. E eu respondi. Quero todo o equipamento de transmissão fora desta propriedade dentro de 1 hora, toda a equipe fora, sem exceções, e preciso de todas as imagens de segurança do local desde 5 horas da manhã até agora, preservadas e copiadas para um drive para minha advogada. Ela vai enviar uma solicitação formal de preservação dentro de 1 hora, mas quero que vocês comecem agora. Vou acionar as instalações imediatamente e vou pessoalmente garantir que as imagens sejam protegidas. Às 9 horas da manhã a produtora estava desmontando tudo às pressas, 4 câmeras de transmissão, 2 conjuntos de iluminação escondidos como decoração, equipamentos de áudio enfiados em flores, uma van móvel de transmissão atrás da tenda do buffet, 12 membros da equipe trabalhando em dobro. O coordenador de produção me encontrou no jardim. Senhor, nós temos contratos, vai haver problemas legais se não entregarmos. Entreguei a ele o cartão de visitas de Nicole Odera. O seu contrato é com alguém que cometeu fraude de licença. Vocês estavam invadindo a propriedade para fins comerciais sem autorização válida. Vocês têm 45 minutos para sair. Depois disso eu chamo a polícia. Ele ficou me encarando fazendo as contas, depois se virou e começou a gritar com a equipe para se mexer mais rápido. Às 10 horas da manhã Nicole ligou para confirmar que as notificações de preservação tinham sido enviadas por e-mail e correio certificado para a empresa de gerenciamento de Olivia, para a plataforma de streaming que hospedava o conteúdo dela e para a produtora. Tudo estava legalmente bloqueado. Qualquer exclusão de conteúdo relevante acionaria penalidades e possíveis acusações criminais por adulteração de provas. Às 10 horas da manhã o último veículo de produção saiu da entrada do local. Às 10 horas da manhã Olivia finalmente percebeu que algo estava errado. Eu fazia uma última inspeção pelos caminhos do jardim, verificando se havia cabos ou equipamentos que a equipe pudesse ter deixado para trás na pressa, quando ouvi ela gritando perto da tenda do buffet, algo sobre valor de produção, alguém sendo demitido e isso ser sabotagem.
Ela me encontrou 10 minutos depois, avançando pelo gramado com o roupão branco de noiva, o cabelo ainda em bobs, o rosto vermelho de fúria. Olivia era bonita, daquele jeito específico que as redes sociais adoram, o tipo de rosto que fica ótimo em fotos de qualquer ângulo. Ela tinha aprendido cedo a usar essa beleza como arma, a fazer as pessoas quererem agradá-la só por estar no mesmo ambiente. Isso nunca funcionou comigo. Onde está a minha equipe de produção? Ela exigiu, parando a cerca de 2 metros de mim com as mãos na cintura. Eu olhei para ela do mesmo jeito que eu olharia para uma válvula de pressão quebrada. Foram embora. Política do local. Suas licenças eram falsas. Você forjou documentos de autorização. Não tinha direito legal de assinar nada. Os olhos dela se arregalaram em choque falso. Depois se estreitaram. Você não pode fazer isso. É o meu casamento, meu conteúdo, minha carreira. O Connor vai. O Connor vai o quê? Eu disse cortando ela. Explicar como esse vídeo deveria pagar a sua lua de mel. Explicar por que eu deveria ser fiador de uma hipoteca de $385.000 para alguém que acha que atacar a própria mãe é uma estratégia de negócios. Ela ficou completamente imóvel. Sim, eu ouvi tudo esta manhã, cada palavra sobre o botão da culpa, sobre caixas eletrônicos com batimentos cardíacos, sobre como Iris pediria desculpa para alguém que a esfaqueasse. A boca dela se abriu pela primeira vez desde que eu a conheci. Ela não tinha resposta. Isso é. Você está exagerando. Era conteúdo. Uma encenação. O cabelo dela vai crescer de novo. Você está sendo totalmente irracional. Uma encenação, eu disse. Você agrediu uma mulher dormindo. Transmitiu isso para 52 mil pessoas. Zombou da aparência dela. Instalou câmeras escondidas para capturar a reação dela. Isso não é conteúdo. Nós vamos prestar queixa. E você está prestes a descobrir quanto isso custa. Eu me virei e fui embora. Eu já tinha terminado de falar. Atrás de mim ela gritou alguma coisa sobre advogados. E Connor lidando com isso e arruinando o dia mais importante da vida dela. Eu não olhei para trás. A cerimônia começou ao meio-dia sem câmeras de transmissão, sem live, sem o esquema de ganhar dinheiro que vinha sendo preparado havia meses, apenas um casamento normal, família, amigos e um punhado de colegas influenciadores da Olivia, com aparência irritada e entediada. Iris e eu nos sentamos na primeira fila do lado do noivo. Naquela manhã eu tinha enrolado um lenço de seda em volta da cabeça dela, azul marinho com um padrão geométrico discreto. Ela parecia digna, arrumada, inteira. Rei sentou 3 fileiras atrás, vestido com um terno escuro, observando o ambiente como se ainda estivesse em serviço. Ele concordou em ficar para a recepção, disse que queria ver como aquilo iria terminar. A prima de Connor, Ellen, sentou-se do lado da noiva, o que me disse muita coisa sobre para onde a lealdade dela tinha se deslocado ao longo dos anos. Ellen tinha 28 anos, trabalhava com planejamento de eventos corporativos em Seattle e tinha apresentado Connor a Olivia em algum evento de networking 3 anos antes. Ela sempre foi mais próxima de Connor do que de nós desde a adolescência dele. Parte de uma geração mais jovem que cresceu junto enquanto eu trabalhava no exterior, mas eu notei o rosto dela quando vi o lenço de Iris pela primeira vez. Olivia entrou pelo corredor com um sorriso que não chegava aos olhos. A cada poucos passos a expressão dela escorregava por um segundo, revelando a raiva por baixo, antes de ela recolocar a máscara. Connor veio atrás, o maxilar tenso, lançando olhares para mim como um cachorro que sabe que vai ser punido, mas não sabe quando nem como. A cerimônia seguiu, votos, alianças, tudo eficiente, um jovem ministro que nenhum dos dois realmente conhecia dizendo as frases de sempre sobre amor, compromisso e construir uma vida juntos. Eu não estava ouvindo, eu estava observando os 2 seguranças do local que Arlan tinha posicionado perto das portas do salão de recepção a meu pedido, observando a assistente jurídica da Nicole, uma mulher chamada Dana, sentada numa mesa ao fundo com um envelope pardo na bolsa, observando o rosto de Ellen enquanto ela percebia a tensão que enchia o ambiente. Tudo estava no lugar. A recepção começou a 1h15 da tarde, primeiro prato, conversa fiada, brindes de pessoas que não faziam ideia do que tinha acontecido naquela manhã. Olivia circulava pelo salão como se nada estivesse errado, atuando para um público com metade do tamanho que ela tinha planejado, beijando o ar, abraçando amigos e recebendo parabéns como uma profissional. Às 2 da tarde Connor se levantou e bateu no copo, agradeceu a todos por terem vindo, agradeceu a Olivia por ser sua parceira em tudo, agradeceu a Iris e a mim pelo apoio inabalável ao longo dos anos. Então chegou a minha vez, pai do noivo, o brinde tradicional. Eu me levantei, ajeitei o paletó, caminhei até o pequeno púlpito montado perto da mesa principal e peguei o microfone sem fio. A sala ficou em silêncio, sem rostos olhando para mim, esperando o discurso padrão sobre amor, família e futuros brilhantes. Vou ser breve, antes de prosseguirmos a algo que todos aqui precisam saber sobre o que esta celebração realmente representa. Eu assenti para Arlan, que estava perto do sistema de apresentação do local. A tela atrás da mesa principal se acendeu.
Eu reproduzi exatamente 26 segundos de imagens cuidadosamente selecionadas. Olivia entrando no banheiro na luz fraca da manhã. Iris dormindo na cama visível pelo espelho. A máquina de cortar cabelo na mão de Olivia. Olivia se aproximando da cama sorrindo. Iris acordando confusa e assustada. O primeiro corte passando pelo couro cabeludo. Iris gritando. Olivia rindo direto para a câmera. Hora da transformação de casamento. Fora com o velho. Dentro com o ousado. Eu parei ali. Silêncio absoluto. Alguém perto do fundo deixou cair o garfo. O som ecoou. Esta manhã minha esposa foi agredida enquanto dormia. O cabelo que ela manteve por 29 anos foi cortado e transmitido para 52 mil pessoas para entretenimento. Nós registramos um boletim de ocorrência e estamos cooperando com a investigação. Olivia estava de pé, o rosto tão branco quanto o vestido, a boca abrindo e fechando sem som algum. O presente de casamento de 25 mil dólares que Iris e eu havíamos separado foi redirecionado. A partir das 11 horas da manhã de hoje esse dinheiro está em um fundo controlado exclusivamente por Iris. Connor e Olivia não receberão nada de nós. A fiança da hipoteca que eu tinha concordado em assinar no mês passado foi formalmente retirada. Meu advogado protocolou a documentação esta manhã. Connor finalmente encontrou a voz. Ela falhou na primeira palavra. Pai, vamos lá. Isso é loucura. Foi uma piada. Uma brincadeira. Você está exagerando completamente. Eu olhei para ele, meu filho, o estranho usando o rosto dele. Você disse a Olivia que sua mãe não reagiria porque é fraca. Disse que a culpa é todo o meu sistema operacional. Chamou a gente de caixas eletrônicos com batimentos cardíacos. Disse que ela pediria desculpa para alguém que a esfaqueasse. Eu ouvi cada palavra através da porta de vocês esta manhã. O rosto dele ficou vermelho. Ele não tinha resposta. Eu assenti em direção a Dana na mesa do fundo. Ela se levantou, caminhou até a mesa principal com toda a calma do mundo e colocou o envelope pardo bem na frente de Olivia. Olivia, você está oficialmente citada em uma ação civil por agressão, lesão corporal, imposição intencional de sofrimento emocional, invasão de privacidade e fraude. Também há um pedido de medida protetiva temporária aguardando decisão judicial. Até lá você está formalmente notificada de que qualquer contato com Iris está proibido. A segurança do local fará cumprir isso hoje. Olivia agarrou o envelope, rasgou. As mãos tremiam enquanto ela lia a primeira página. Ela levantou o olhar para mim com ódio puro. Isso é insano. Você não pode fazer isso. Connor, faça alguma coisa. Connor apenas ficou ali, congelado. A vida inteira alguém sempre tinha resolvido os problemas dele. Agora não havia mais ninguém para ligar. Do lado da noiva, Ellen se levantou de repente, o rosto pálido, mas a voz firme, eu não vou ficar para isso. Ela olhou diretamente para Olivia. Eu apresentei você a esta família. Eu confiei em você. Eu disse a eles que você era boa para o Connor. E foi isso que você fez. Depois ela olhou para Iris. Depois para mim. Sinto muito. Eu não fazia ideia de que ela seria capaz de algo assim. Eu deveria ter percebido antes. Ela saiu sem olhar para trás. A sala explodiu, pessoas se levantando, celulares sendo erguidos, perguntas sendo gritadas, alguém querendo saber o que estava acontecendo, outra pessoa dizendo que precisava sair imediatamente. Eu coloquei o microfone de volta no púlpito e voltei até Iris, estendi a mão, ela se levantou com firmeza e caminhamos juntos em direção à saída. Atenção, o segurança avançou quando Olivia tentou seguir, bloqueando o caminho dela. Senhora, por favor fique para trás, a família solicitou nenhum contato. Eu a ouvi gritando, dizendo que isso não tinha acabado, falando de advogados, de arruinar a vida dela, eu não me virei. Voltamos para casa naquela tarde em carros separados. Ray veio atrás na caminhonete dele, disse que ficaria alguns dias na nossa casa caso Connor ou Olivia tentassem algo imprudente. Eu não discuti, tê-lo ali parecia certo. As consequências começaram em poucas horas. Ellen me mandou mensagem naquela noite por volta das 9 da noite. Ela tinha gravado os últimos 3 minutos do meu discurso no celular ao perceber o que estava prestes a acontecer. Me enviou o vídeo com a mensagem use isso como precisar, eu terminei de protegê-lo. Eu deveria ter visto quem ela era anos atrás. Em seguida ela me enviou outra coisa, uma pasta de capturas de tela, conversas por mensagem entre ela e Olivia que remontavam a 18 meses, Olivia pedindo informações a Ellen sobre nossas finanças, nossas propriedades, nossa saúde, nossas contas de aposentadoria, Olivia chamando Iris de obstáculo e Connor de ponto de acesso, Olivia brincando sobre como seria fácil nos controlar quando eles dominassem a parte de Connor de qualquer herança futura. Ellen tinha fornecido informações a Olivia por mais de um ano, achava que era algo inofensivo, fofoca entre futuras pessoas da família, conversa de garotas, criação de vínculo, agora ela entendia o que aquilo realmente era, coleta de informações para uma apropriação de dinheiro a longo prazo. Eu encaminhei tudo para Nicole naquela mesma noite. Em menos de uma semana a transmissão original de Olivia foi retirada da plataforma por violação de política, violência e assédio sem consentimento. A empresa de gerenciamento dela, uma agência boutique que cuidava de criadores de estilo de vida de nível médio, a dispensou na quinta-feira seguinte depois que o departamento jurídico analisou a denúncia. A principal patrocinadora de cuidados com a pele encerrou o contrato citando preocupações com alinhamento de marca, um acordo de roupas no qual ela vinha trabalhando ficou completamente em silêncio.
A contagem de seguidores dela começou a cair rapidamente, as seções de comentários das postagens restantes ficaram tóxicas, todo vídeo que ela publicava era soterrado por reações negativas, pessoas com quem ela tinha trabalhado deixaram de segui-la sem dizer uma palavra. Os amigos que tinham ido ao casamento desapareceram da noite para o dia, ninguém queria ser associado a ela. O processo civil avançou mais rápido do que eu esperava. O advogado de Olivia tentou fazer o caso ser arquivado como uma disputa familiar, o juiz disse não, a fase de produção de provas foi brutal, conseguimos os registros financeiros dela, logs de comunicação, documentos de estratégia de conteúdo. Ela vinha planejando a revelação da transformação havia 4 meses, tinha anotações sobre otimização de impacto e análise de teto de engajamento. Nicole também intimou as comunicações de Connor, encontrou 8 meses de mensagens entre ele e Olivia planejando como tirar dinheiro de nós, como explorar o ângulo da ausência na infância, como Iris tinha medo demais de conflito para reagir. Essas mensagens entraram como prova. O acordo veio 6 meses depois, Olivia pagou $42.000 em indenizações e honorários legais, concordou com uma liminar permanente proibindo qualquer conteúdo que envolvesse Iris, concordou em remover todo o conteúdo existente que mencionasse ou mostrasse qualquer membro da nossa família, a ordem de não contato foi tornada permanente pelo tribunal. Connor tentou entrar em contato comigo 9 vezes durante aqueles 6 meses, eu não atendi nenhuma ligação, não ouvi os recados, pedi a Nicole que enviasse uma carta formal informando que qualquer contato futuro deveria passar pelo escritório dela. Ele nunca perguntou uma única vez pela mãe, confirmei isso com Nicole depois de revisar o registro de comunicações, cada mensagem, cada recado de voz, cada tentativa era sobre ele mesmo, a situação dele, os problemas financeiros dele, as perdas dele, nenhuma palavra sobre Iris. Rei nos visitava a cada poucas semanas naquele período, dirigia até lá nas manhãs de sábado, me ajudava com o trabalho no quintal, sentava na varanda dos fundos com Iris enquanto ela tomava chá, ele simplesmente aparecia. Isso vale mais do que a maioria das pessoas imagina. 4 meses depois do casamento eu me sentei com nosso advogado de sucessões e reconstruí tudo do zero. O testamento, ambas as versões, a minha e a de Iris, os documentos do trust, os nomes dos beneficiários de todas as contas de aposentadoria e apólices de seguro de vida, a transferência por morte da casa, dos carros, das contas de investimento. Connor foi removido de tudo, não reduzido, não limitado, eliminado. Se Iris e eu morrêssemos amanhã, ele receberia exatamente nada, tudo iria para uma fundação beneficente que criamos em nome da mãe de Iris, concedendo bolsas para escolas técnicas a estudantes de primeira geração no estado de Washington. Eu alterei as senhas de todas as contas financeiras que tínhamos, ativei alertas de fraude e notificações de atividade incomum em todos os serviços bancários e de crédito. Transferi a herança separada de Iris dos pais dela, cerca de $85.000 em várias contas, para um trust controlado apenas por ela, sem direitos de beneficiário para mais ninguém. Atualizamos os seguros de vida para remover Connor como beneficiário secundário, atualizamos os representantes de saúde e as procurações para retirá-lo como contato de emergência, atualizamos todos os documentos que tinham o nome dele. Em seguida escrevi uma carta registrada explicando cada mudança, um resumo do Novo Testamento, uma declaração estabelecendo que nossa relação financeira com Connor estava encerrada de forma definitiva, uma nota dizendo que qualquer contato futuro deveria ocorrer por meio de advogados, enviei por correio registrado com aviso de recebimento. 3 dias depois ele apareceu na nossa casa sem aviso por volta das 7 da noite, parado na varanda da frente com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, parecendo menor e menos confiante do que eu o tinha visto em anos. Rei estava lá, ele saiu para a varanda antes que eu pudesse responder, colocando-se entre Connor e a porta da frente. Connor, você precisa ir embora, seu pai lhe enviou uma carta formal, qualquer comunicação agora passa por advogados. O rosto de Connor se contorceu de frustração. Esta é a casa dos meus pais. Você não pode me dizer que eu posso te dizer que aparecer sem aviso depois de receber documentos legais formais é uma péssima ideia. Posso te dizer que sua mãe deixou claro que não quer te ver. Connor olhou além de Rei para mim, parado na porta atrás dele. Pai, por favor, me dá só 5 minutos, deixa eu explicar. Eu olhei para meu filho, o menino que eu tinha criado, o homem que ajudou a planejar a humilhação da própria mãe. E transmitiu isso para estranhos por dinheiro. Não há nada para explicar, você fez suas escolhas, estas são as consequências, é assim que funciona. Eu voltei para dentro de casa e fechei a porta. Rei ficou na varanda de braços cruzados até o carro de Connor sair da garagem e desaparecer, depois ele entrou e se sentou sem dizer nada. 3 semanas depois Iris foi a um salão no centro da cidade e pediu que aparassem o crescimento irregular restante em um corte pichi prateado bem definido. Ela ficou se olhando no espelho por um bom tempo quando terminaram, passando os dedos pelo novo estilo, virando a cabeça para vê-lo de ângulos diferentes. Então sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto desde aquele chão de banheiro. Ela começou a assumir o controle de coisas que tinha deixado comigo por décadas, abriu a própria conta corrente em outro banco, montou o próprio portfólio de investimentos com o dinheiro do trust, começou a frequentar aulas de educação financeira na biblioteca, passou a tomar decisões sobre dinheiro sem me perguntar o que eu achava. Depois de 29 anos de casamento eu nunca a tinha visto assim.
2 anos se passaram desde aquela manhã em Gig Harbor, a carreira de conteúdo de Olivia nunca se recuperou, a contagem de seguidores dela se estabilizou em torno de 60 mil, abaixo dos 200 mil que tinha no auge. Agora ela faz postagens patrocinadas para empresas de suplementos baratos, marcas econômicas de cuidados com a pele, links afiliados de produtos que ninguém conhece. Ela tentou mudar de rumo depois que as imagens do casamento se espalharam, conteúdo fitness, tutoriais de culinária, organização doméstica, nada vingou. O vídeo do casamento a persegue em todos os lugares. Sempre que ela ganha algum impulso, alguém posta o vídeo nos comentários. Toda marca que cogita trabalhar com ela faz uma busca básica e encontra a história. O acordo judicial é registro público para qualquer um que procure. Connor e Olivia nunca conseguiram a casa em Bellevue, não conseguiram fechar sem o dinheiro do presente, não conseguiram financiamento sem a minha fiança, agora alugam um apartamento de 2 quartos em Federal Way, a 45 minutos de onde achavam que estariam morando. A 45 minutos da vida que planejavam construir às nossas custas. Connor perdeu o emprego na empresa de logística cerca de 8 meses depois do casamento. O motivo oficial foi eliminação de cargo por reestruturação. O motivo real, segundo Ellen, foi fofoca de escritório. Alguém encontrou o vídeo e espalhou. O RH não quis a dor de cabeça. Deram um jeito de tirá-lo discretamente na próxima rodada de demissões. É assim que essas coisas normalmente acontecem. Ninguém te demite diretamente por algo assim, apenas encontram um motivo. Ele ficou pulando de um trabalho para outro por alguns meses depois disso, se candidatou a várias empresas da área, 2 esfriaram depois da fase de entrevistas sem explicação, agora ele trabalha em armazém, turno da noite, em um centro de distribuição. Ellen manteve contato ocasionalmente depois que tudo se acalmou, nada regular, apenas atualizações quando algo relevante acontecia. Ela se sentia responsável por ter trazido Olivia para nossa família. Eu disse mais de uma vez que ela não foi quem tomou as decisões que realmente importavam, parece ter aceitado isso. Connor às vezes envia cartas sem endereço de remetente, como se achasse que isso as tornaria mais pessoais, sempre o mesmo conteúdo genérico, que teve tempo de pensar nos erros, que espera que possamos encontrar um jeito de consertar as coisas algum dia. Ele nunca menciona a mãe. Eu leio uma vez quando chegam e depois guardo em uma gaveta, documentação caso ele algum dia alegue que recusamos todo o contato. No mês passado ela ligou para repassar um recado. Connor tinha pedido que ela nos dissesse que queria vir para o Dia de Ação de Graças este ano. Disse que sentia falta de fazer parte da família. Disse que tinha mudado. Disse que todos merecem outra chance. Eu pedi que ela dissesse não. Algumas portas não se reabrem só porque a pessoa que as bateu decide começar a bater. Ela ligou de volta uma hora depois dizendo que ele não lidou bem com isso. Disse que não conseguia entender por que eu não lhe dava outra chance de provar a si mesmo. Eu não senti nada. Iris e eu jantamos na semana passada em um restaurante à beira da água. Em certo momento durante o jantar ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Obrigada, ela disse, por aquela manhã, por tudo que veio depois, por não tentar suavizar as coisas nem manter uma falsa paz. Eu dei de ombros. Você faria o mesmo por mim? Ela pensou nisso por um segundo. Faria agora. Não tenho certeza se teria feito 2 anos atrás. Naquela época eu provavelmente teria tentado manter todo mundo feliz. Agir como se tudo estivesse bem para que ninguém tivesse que lidar com as consequências. E agora eu entendo que manter a paz desse jeito só significa engolir todo o dano sozinho para que outras pessoas não precisem enfrentar o que fizeram. Isso não é nobre, não é generoso. É apenas autodestruição lenta disfarçada de bondade. Provavelmente foi a coisa mais honesta que qualquer um de nós disse em 30 anos de casamento. Tenho pensado muito sobre como chegamos até aqui, sobre todos os anos assinando cheques, dando desculpas e esperando que os problemas simplesmente se resolvessem, sobre o filho que criei para ver os próprios pais como recursos e não como pessoas. Não tenho respostas limpas. Não tenho uma cena de reconciliação chorosa em que todos aprendem lições e crescem como pessoas. O que eu tenho é isto, limites, claros, aplicados, do tipo que eu deveria ter estabelecido 20 anos atrás. Amar alguém não significa permitir que essa pessoa te destrua. Sacrifício não deveria ser uma via de mão única. E o silêncio, quando dura tempo demais, deixa de ser paciência e se torna permissão. Iris e eu voltamos para casa naquela noite com as janelas um pouco abertas. Nenhum de nós precisava preencher o silêncio. Apenas 2 pessoas que sobreviveram a algo feio e saíram do outro lado ainda juntas, ainda escolhendo uma a outra. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha nova chefe mulher mandou que eu fosse buscar café para a equipe. Eu sou o engenheiro sênior. Eu disse que tudo bem. Passei 4 horas dirigindo até uma torrefação especializada. Quando ela gritou por causa do atraso, eu mostrei o contrato do sindicato. Deveres fora da carreira são cobrados a 2 vezes a taxa. Em Reddit, então minha nova chefe decidiu tratar o engenheiro sênior com 17 anos de conhecimento institucional como se fosse o garoto de recados pessoal dela. Ela queria café, eu consegui café. Ela só não esperava o que veio depois. Eu tenho 39 anos. Trabalho na Cascade Industrial Manufacturing desde que eu tinha 22 anos. Comecei como técnico júnior logo depois de sair da faculdade comunitária.
Fui subindo até engenheiro mecânico sênior por meio de cursos noturnos, certificações e muitos fins de semana passados consertando problemas que ninguém mais queria tocar. A fábrica fica a cerca de 40 milhas fora de Cleveland, Ohio. Nós fabricamos componentes de precisão para contratantes da indústria aeroespacial, do tipo em que as tolerâncias são medidas em milésimos de polegada e um único erro significa que uma peça é rejeitada e alguém perde o contrato. Nos últimos 8 anos, eu tenho sido o cara que eles chamam quando algo dá errado às 3 da manhã, o cara que sabe quais máquinas têm manias que não estão em nenhum manual, o cara que treinou metade da equipe atual de engenharia e economizou para a empresa aproximadamente 2,3 milhões de dólares somente no ano passado por meio de melhorias de processo e modificações de equipamentos. Isso não é eu me gabando, esse é o número que o RH colocou na minha avaliação anual. Eles emolduraram e colocaram na parede do saguão principal, bem ao lado da declaração de missão da empresa sobre excelência e inovação. A fábrica funciona em 3 turnos, 6 dias por semana, 240 funcionários no chão de fábrica, mais 60 em funções de apoio. O departamento de engenharia cuida de tudo, desde a revisão inicial do projeto até a certificação final de qualidade. Nós somos a espinha dorsal, a coisa que mantém os contratos entrando e os defeitos saindo. Meu antigo chefe se aposentou em março. Richard comandava o departamento de engenharia havia 22 anos, conhecia a planta melhor do que qualquer um, tratava bem as pessoas, entendia que engenheiros não são peças intercambiáveis. Quando ele anunciou a aposentadoria, me chamou de lado, disse que havia me recomendado para o cargo dele, disse que eu tinha conquistado isso, disse que a decisão final era da matriz, mas que ele tinha feito tudo o que podia. Eu achei que teria uma chance para a posição de chefe do departamento, não porque eu merecesse automaticamente, mas porque eu já fazia metade do trabalho de qualquer forma, enquanto Richard se concentrava nas questões políticas com a matriz. Reuniões de orçamento e sessões de planejamento estratégico, coisas que exigiam um título, mas não necessariamente um conhecimento técnico profundo. Em vez disso, a matriz contratou alguém de fora, trouxe uma pessoa chamada Brenda Olovey do escritório de Chicago. 43 anos, MBA de alguma instituição impressionante, 0 experiência em manufatura, 0 tempo em uma linha de produção. O histórico dela era em consultoria de gestão e operações estratégicas, o que aparentemente a qualificava para comandar um departamento de engenharia cheio de pessoas que passaram a vida inteira realmente fabricando coisas. O e-mail de anúncio chegou numa terça-feira, linguagem corporativa padrão sobre novas perspectivas e liderança inovadora. Richard me copiou em particular e apenas escreveu desculpa garoto política 1. Eu entendi o que ele quis dizer. A matriz gostava de contratações externas para cargos de gestão, olhos novos, sem bagagem, sem lealdades à equipe existente. Fazia sentido de certo ponto de vista, mas também significava colocar alguém sem conhecimento do domínio no comando de uma operação altamente técnica, como contratar um dentista para administrar uma concessionária de carros porque ambos trabalham com brocas. Brenda começou na segunda-feira seguinte. No primeiro dia, ela convocou uma reunião geral na sala de conferências e chegou 15 minutos atrasada, usando saltos que provavelmente custavam mais do que a parcela mensal do meu carro, ficou na frente com aquele sorriso ensaiado que nunca chegava de verdade aos olhos. Ela falou por 45 minutos sobre sinergia, otimização multifuncional e alavancagem de competências centrais. Usou a palavra agilizar 11 vezes, eu contei. Em nenhum momento mencionou tolerâncias, controle de qualidade ou os desafios específicos da manufatura de precisão. Em nenhum momento perguntou sobre projetos atuais, preocupações em andamento ou o que o departamento realmente precisava da liderança. Quando terminou, perguntou se havia alguma pergunta. Drew Patterson, um dos meus engenheiros juniores, levantou a mão e perguntou como ela planejava lidar com os problemas recorrentes de calibração das máquinas CNC no prédio C. Pergunta real, preocupação prática, do tipo que afeta o trabalho de verdade. Brenda piscou, sorriu ainda mais e disse que estava ansiosa para mergulhar nos detalhes com a equipe que acreditava em capacitar as pessoas a trazer soluções para a mesa. Tradução, eu não faço ideia do que você está falando, mas não vou admitir isso na frente de todo mundo. Drew olhou para mim, eu apenas dei de ombros. Não havia nada que eu pudesse fazer, ela era chefe agora, o organograma dizia isso. A primeira semana foi basicamente Brenda organizando o escritório dela e marcando reuniões individuais com todo mundo. Ela decorou o espaço com posteres motivacionais e arte abstrata, removeu os antigos livros técnicos de referência do Richard da estante e os substituiu por best-sellers de filosofia de gestão, daqueles com títulos sobre liderança, disrupção e pensar fora da caixa. Minha reunião individual foi na tarde de quinta-feira. Entrei esperando uma conversa sobre as prioridades do departamento, projetos atuais, as coisas que realmente importam quando você assume uma operação complexa. Em vez disso, ela passou 20 minutos me contando sobre a filosofia de liderança dela, algo sobre liderança servidora e criação de uma cultura de responsabilidade. Ela desenhou diagramas no quadro branco, círculos, setas e palavras como sinergia e alinhamento. Nada disso se conectava com algo real. Depois, ela me pediu para descrever meu papel em uma frase.
Eu mantenho esta fábrica funcionando quando as coisas dão errado. Ela escreveu algo no caderno, não fez perguntas de acompanhamento, não perguntou que tipo de coisas davam errado ou com que frequência, nem o que eu tinha aprendido com 17 anos resolvendo problemas. Apenas assentiu e disse que apreciava minha dedicação. Saí daquela reunião sabendo exatamente que tipo de chefe ela seria, o tipo que confunde confiança com competência e acha que gerenciar pessoas é a mesma coisa que entender o que elas fazem. A segunda semana foi quando as coisas começaram a ficar interessantes. Brenda decidiu que precisava estabelecer autoridade. Começou com coisas pequenas, mudou a agenda das reuniões sem pedir a opinião de ninguém, transferiu a revisão semanal de engenharia da manhã de terça-feira para a tarde de sexta-feira, o que significava que metade da equipe não podia participar porque estava no chão de fábrica lidando com as verificações de qualidade do fim de semana. Eu mencionei isso a ela, expliquei o conflito de horários, sugeri que voltássemos ao horário anterior ou fizéssemos 2 sessões. Ela disse que apreciava meu feedback, mas que o novo horário funcionava melhor para a agenda dela, não as necessidades da equipe. A agenda dela. Depois disso, ela reorganizou o drive compartilhado. 18 anos de documentação, arquivos de projetos e especificações técnicas foram movidos para uma nova estrutura de pastas que fazia sentido para alguém que nunca precisou encontrar nada com pressa. Levei 3 horas para localizar as especificações de tolerância do contrato Harrison, porque ela havia arquivado tudo em projetos históricos em vez de clientes ativos. Mencionei isso a ela educadamente, sugere que talvez pudéssemos discutir mudanças importantes antes de implementá-las. Ela sorriu aquele sorriso de novo, disse que apreciava meu feedback, mas que às vezes a mudança é desconfortável e precisamos confiar no processo. Confiar no processo, como se encontrar documentação crítica fosse algum tipo de exercício de crescimento pessoal, em vez de um requisito do trabalho. O próximo incidente aconteceu numa quarta-feira. Uma das nossas máquinas CNC no prédio B apresentou um código de erro que ninguém reconheceu. O procedimento padrão era me chamar. Eu já tinha visto todos os erros que aquela máquina podia produzir ao longo de 1 década e meia. Brenda interceptou a ligação, disse que queria lidar com isso ela mesma, aprender a operação desde a base. 3 horas depois, a máquina ainda estava parada, a produção estava se acumulando, o supervisor do turno finalmente me ligou diretamente. Fui ao prédio B e encontrei Brenda parada em frente à máquina com o manual do operador, folheando as páginas como se estivesse procurando uma receita. O erro era uma leitura incorreta do sensor térmico, um problema comum quando a umidade muda rapidamente, leva cerca de 4 minutos para recalibrar se você sabe o que está fazendo. Eu consertei, não disse nada, apenas consertei e fui embora. Brenda me enviou um e-mail mais tarde naquela tarde, disse que apreciava minha assistência, mas me lembrou que todos os problemas técnicos deveriam passar primeiro pelo escritório dela, a cadeia de comando era importante. Encaminhei o e-mail para minha conta pessoal e comecei a montar um dossiê. Semana 3, ela foi atrás da máquina de café. Isso é um contexto importante. O departamento de engenharia tinha uma máquina de expresso de verdade na sala de descanso, não uma cafeteira barata de filtro, uma máquina comercial de verdade que o Richard havia comprado com fundos do departamento cerca de 6 anos antes. Ele achava que, se as pessoas iam trabalhar 60 horas por semana durante os períodos críticos, o mínimo que mereciam era um café decente. E funcionou. O moral se manteve alto mesmo durante as fases brutais. As pessoas se reuniam em torno do expresso, compartilhavam ideias, construíam aquele tipo de relacionamento informal que faz as equipes realmente funcionarem. Brenda decidiu que a máquina era um luxo desnecessário, disse que criava desigualdade porque outros departamentos não tinham uma, anunciou que iria removê-la e substituí-la por uma Keurig padrão como todo mundo. Ninguém disse nada na reunião, mas depois a sala de descanso ficou cheia de pessoas apenas paradas ali, olhando para a máquina de expresso como se fosse um soldado caído. Drill resumiu melhor, é assim que começa, morte por 1000 cortes. A máquina foi retirada na segunda-feira. A Keurig chegou na terça-feira. Fazia um café que tinha gosto de tristeza e decepção. Um dos caras da manutenção, um veterano de 30 anos chamado Harold Jennings, me puxou de lado naquela tarde e disse que moveria a máquina de expresso para um depósito no prédio B, disse que manteria a manutenção em dia até as coisas mudarem. Eu disse que isso provavelmente não era necessário. Ele apenas sorriu e disse que já tinha visto muitos chefes entrarem e saírem, os bons ficavam, os ruins não. De qualquer forma, a máquina de café estaria lá quando as coisas se acalmassem. A semana 4 foi quando Brenda fez o grande movimento dela. Na manhã de quinta-feira, eu estava na minha mesa revisando a análise de tensões de um componente de trem de pouso quando ela parou ali, aquele sorriso já no lugar, o sorriso que dizia que ela estava prestes a pedir algo e esperava total obediência. Ei, vou ter minha primeira reunião da equipe de liderança esta tarde, diretores de vendas, operações, finanças, é muito importante para causar uma boa impressão, uma grande oportunidade para definir o tom do meu período aqui. Preciso de alguém para cuidar do café e dos lanches.
Olhei para cima da tela, processando o que ela tinha acabado de dizer, me certificando de que tinha ouvido corretamente. Estou no meio de uma análise estrutural para o contrato Morrison, que vence amanhã. Ela inclinou a cabeça, aquele gesto condescendente que dizia que minhas preocupações foram anotadas, mas eram irrelevantes. Tenho certeza de que pode esperar algumas horas. Isso é importante. Você quer que eu vá buscar café e prepare a sala de conferências, garantir que tudo pareça profissional, talvez pegar alguns doces naquela padaria do centro. A primeira impressão importa com esse grupo. Eu sou um engenheiro sênior e você é a chefe do departamento. Ela disse isso como se estivesse explicando algo a uma criança, como se a hierarquia devesse automaticamente se sobrepor a todo o resto. Todos nós colaboramos por aqui, é assim que o trabalho em equipe funciona. Fiquei sentado ali por um momento, 17 anos nessa empresa, 2,3 milhões em economia documentada no ano passado, 3 patentes com meu nome, treinei metade da equipe atual de engenharia, salvei contratos no valor de dezenas de milhões, e essa mulher queria que eu fosse o fornecedor de coffee break dela. Mas tem uma coisa sobre trabalhar em um ambiente sindicalizado. Nós temos regras específicas, que a gestão tende a esquecer até que alguém as relembre. Regras que existem precisamente porque pessoas como Brenda existiram ao longo da história, tratando trabalhadores qualificados como criados. Claro, eu sorri, disse que ficaria feliz em ajudar. A expressão dela vacilou de surpresa, talvez ela esperasse resistência, esperasse que eu reagisse para que ela pudesse afirmar domínio. Nenhuma resistência significava que ela tinha vencido, foi isso que ela pensou. Ótimo, a reunião é às 2, certifique-se de que tudo esteja pronto até 1h30. Entendido. Ela saiu com um ar satisfeito. Esperei até que ela estivesse de volta no escritório, então abri o contrato do sindicato no meu computador. Artigo 7, seção 4, subseção B. Eu já tinha lido esse documento de ponta a ponta quando fui contratado, li de novo toda vez que as negociações contratuais surgiam. A maioria das pessoas passa os olhos pelas partes chatas. Eu as tinha decorado. A seção relevante tratava especificamente das classificações de cargo e da atribuição de funções. Ela abordava situações em que funcionários eram solicitados a executar tarefas fora de sua classificação profissional normal. A linguagem era clara, qualquer funcionário designado para realizar tarefas de mensageiro, entrega ou serviços fora de sua classificação principal de cargo deverá ser compensado a 2 vezes a taxa horária padrão por todo o tempo gasto nessas tarefas, incluindo o tempo de deslocamento. Essa cláusula existia porque a administração tinha o hábito de pedir que trabalhadores qualificados fizessem recados durante períodos de escassez de mão de obra nos anos 70. O sindicato negociou isso no contrato para desencorajar a prática, tornando caro para as empresas o uso indevido de sua equipe técnica. Ninguém havia invocado essa cláusula havia anos, mas ela ainda estava lá, ainda era aplicável, ainda era juridicamente vinculante. Imprimi a página relevante, destaquei a subseção e então comecei a planejar. Se Brenda queria café, ela teria café, só que não da maneira que esperava. Primeiro liguei para o Ed no setor de frota. Ed cuidava das operações de veículos havia mais de 30 anos, conhecia cada brecha no sistema de requisição de veículos, sabia como fazer negócios oficiais parecerem oficiais. Precisa de um veículo para um recado do departamento, assunto oficial. Ed não fez perguntas, e era isso que eu gostava nele. Que tipo de recado? Buscar. Café. Ordens da chefe. Ele riu. A nova. Ouvi dizer que ela é complicada. Tem padrões elevados. Ed registrou um caminhão da empresa em meu nome, uma Ford F-150 branca com o logotipo da Cascade na porta. Veículo oficial, negócio oficial, tudo documentado no sistema de gestão da frota, com registros de horário e códigos de autorização. Em seguida, fiz uma pesquisa. Brenda queria café para a reunião importante dela. Ela não especificou onde comprar, não especificou orçamento e não especificou um cronograma além de tudo pronto até 1h30. Esses foram os erros dela. Veja bem, existe uma torrefação de café especial a cerca de 2 horas a leste de Cleveland, um lugar chamado Blackwell Brothers. Eles torram os próprios grãos no local, compram diretamente de pequenas fazendas na Colômbia, Etiópia e Guatemala, e o café coado deles é considerado um dos melhores do meio oeste. Eu já tinha estado lá uma vez para a recepção de casamento de um amigo e sabia que eles faziam pedidos corporativos com serviço completo de catering. Liguei antes e expliquei que precisava de um serviço de café premium para uma reunião executiva, 8 pessoas, período da tarde, conta corporativa. Perguntei sobre as opções de catering. A mulher ao telefone foi prestativa. Eles poderiam preparar uma seleção de cafés de origem única, fornecer xícaras de cerâmica adequadas e equipamentos, e incluir doces artesanais da padaria parceira deles. O custo total do pacote premium completo foi de $480. Perfeito. Dei a eles o número do cartão de crédito da empresa, o mesmo que Brenda havia me entregado na semana anterior para suprimentos do departamento.
Ela tinha entregue de forma casual, dizendo que eu podia usar para qualquer coisa relacionada ao trabalho, palavras dela, não minhas. Em seguida, registrei meu horário de saída no sistema da empresa, 9 horas da manhã, anotando o propósito como aquisição de bebidas por solicitação da chefe do departamento. Tudo documentado, tudo oficial, tudo rastreável. A viagem para o leste foi agradável, fim de primavera em Ohio, campos verdes, céu azul, pouco tráfego na rodovia. Mantive o rádio em uma estação de músicas antigas e pensei em todas as maneiras como isso poderia se desenrolar. No melhor cenário, Brenda aprende que tratar funcionários qualificados como servos tem consequências, ela passa vergonha diante dos colegas diretores, a matriz se envolve e talvez ela pense 2 vezes antes de tentar algo assim novamente. No pior cenário, ela tenta me punir, eu abro uma queixa com o sindicato e passamos os próximos 6 meses em arbitragem, enquanto toda a empresa observa explicar por que mandou seu engenheiro sênior buscar café. De qualquer forma, eu não sairia perdendo. A Blackwell Brothers era exatamente como eu lembrava, um prédio pequeno com tijolos aparentes, o cheiro de grãos recém-torrados atingindo você no instante em que entra. Havia uma vitrine cheia de doces que pareciam obras de arte, croissants, folhados dinamarqueses e algo chamado Koigaman, que eu nunca tinha ouvido falar, mas parecia incrível. O proprietário, um sujeito chamado James Blackwell, saiu pessoalmente para ajudar com o pedido. Torrefador de terceira geração, sabia tudo sobre café da mesma forma que eu sabia tudo sobre tolerâncias de tensão. Você é da Cascade? Ele perguntou enquanto embalava as garrafas térmicas. Já fizemos eventos corporativos antes, mas geralmente são gerentes de escritório ou assistentes executivos que ligam, não engenheiros. Situação especial. Ele assentiu como se entendesse. Alguns chefes esquecem quem mantém as luzes acesas, algo assim. Ele me mostrou a seleção, 3 opções de origem única com notas detalhadas de degustação, etíope Irgachefe com notas florais, colombiano Huila com notas de chocolate, guatemalteco Antigua com final cítrico. Cada garrafa térmica continha o suficiente para 8 porções, apresentação profissional com o logotipo da Blackwell Brothers. Os doces eram igualmente impressionantes, croissants amanteigados, folhados de frutas, biscoitos de chocolate com amêndoas, todos feitos naquela manhã, todos dispostos em tábuas de madeira para servir, com guardanapos da marca. Isso é muito esforço para uma corrida de café, disse James. Primeiras impressões importam, foi o que minha chefe disse. Ele me lançou um olhar cúmplice. Bem, espero que ela aprecie. Tenho certeza de que sim. A viagem de volta demorou mais. Obras na Interestadual 90 acrescentaram 40 minutos extras, um acidente perto da saída 187 adicionou mais 20. Eu não me apressei. Mantive as garrafas térmicas bem presas no banco do passageiro, parei uma vez para abastecer e documentei o recibo, fui com calma na área de descanso, comprei um sanduíche, comi devagar enquanto observava os caminhões passando pela rodovia. Entrei no estacionamento da Cascade às 3h23 da tarde. A reunião da Brenda tinha começado às 2. Eu tinha ficado fora por 5 horas e 36 minutos. O caminhão mal tinha parado quando meu telefone começou a vibrar. 3 chamadas perdidas da Brenda, 2 do RH, uma do Frank Peterson, o diretor de operações. Várias mensagens de texto que iam de onde você está até isso é inaceitável, me ligue imediatamente. Recolhi os suprimentos de café e entrei no prédio como se nada estivesse errado, bati o crachá, acenei para a segurança, peguei o elevador até o 3º andar. A sala de conferências era visível através das paredes de vidro. Ao me aproximar, vi 8 pessoas sentadas ao redor da mesa, Brenda na cabeceira, o rosto vermelho, gesticulando para algo na tela do laptop. Os diretores pareciam desconfortáveis, aquele tipo de desconforto que vem de assistir alguém perder o controle em tempo real. Eu conseguia ver copos de água vazios sobre a mesa e a cafeteira padrão da empresa parada sem uso no canto. Eles estavam esperando havia horas. Bati na porta de vidro e ergui a garrafa térmica da Blackwell Brothers como um troféu. A cabeça da Brenda virou de repente. Por um segundo, achei que ela fosse realmente jogar alguma coisa. O rosto dela passou do vermelho para o roxo. Os diretores todos se viraram para olhar. Onde você esteve buscando café? Como você pediu? Abri a porta e comecei a montar a estação de serviço no canto, xícaras de cerâmica organizadas com cuidado, doces nas tábuas de madeira, 3 opções diferentes de origem única, com notas de degustação impressas em pequenos cartões. Apresentação profissional, exatamente o que ela tinha pedido. Os diretores encaravam a cena. Frank Peterson parecia estar se segurando para não rir. Sandra Welch, do financeiro, estava com a mão sobre a boca. Brenda se levantou tão rápido que a cadeira rolou para trás e bateu na parede. A solicitação era para 1h30. Já são quase 3h30. Eu tive que começar esta reunião sem nada. Você tem ideia de como isso foi constrangedor? Você tem ideia de como isso me fez parecer? Sinto muito pelo transtorno. Eu estava cumprindo sua solicitação para obter café e lanches.
A instalação mais próxima que atendia padrões profissionais para uma reunião executiva ficava localizada a aproximadamente 2 horas a leste daqui. Priorizei a qualidade conforme você solicitou. Os olhos dela se estreitaram. Qualidade? Você poderia ter ido ao Starbucks a 5 minutos daqui. Você disse que queria causar uma boa impressão. Você disse que primeiras impressões importam. Eu presumi que isso significava que você queria a melhor opção disponível, não a mais conveniente. Sandra, do financeiro, falou do lugar dela. Na verdade, esses doces estão excelentes. Onde você disse que fica esse lugar? Blackwell Brothers, cerca de 2 horas a leste. Eles compram diretamente de pequenas fazendas, torram tudo no local. Brenda interrompeu. Isso não é relevante para a discussão. Frank Peterson se recostou na cadeira. Não sei, Brenda, parece bem relevante para mim. Você pediu para ele buscar café. Ele buscou café excepcional, pelo que parece. Isso é insubordinação. Você sabotou deliberadamente minha reunião. Coloquei o último prato de doce sobre a mesa, arrumei os guardanapos, garanti que tudo estivesse perfeitamente posicionado. Então levei a mão ao bolso de trás e tirei a página impressa do contrato sindical. Na verdade, eu segui suas instruções exatamente. No entanto, gostaria de chamar sua atenção para o artigo 7, seção 4, subseção B do nosso acordo coletivo de trabalho. Ele estabelece que qualquer funcionário designado a executar funções de serviço fora de sua classificação principal de cargo tem direito à compensação a 2 vezes a taxa horária padrão, incluindo o tempo de deslocamento. Entreguei o papel a ela. Ela olhou como se eu tivesse lhe dado uma cobra viva. Não pegou, apenas ficou encarando. Minha taxa horária padrão é de $64. Eu estava desempenhando funções de mensageiro por 5 horas e 36 minutos, o que dá $358 na taxa base, ou $716 na taxa contratual em dobro. Além disso, incorri em $480 em custos de lanches, que lancei na conta do departamento conforme autorizado por você. A sala ficou em silêncio. Frank Peterson já não fingia que não ria e estava sorrindo abertamente. Sandra Welch fazia anotações. Você cobrou $700 por café? A voz da Brenda ficou estridente, mais alta do que o profissional, aquele tipo de tom que faz as pessoas desviarem o olhar por constrangimento alheio. Eu obtive serviços de catering premium para uma reunião executiva conforme instruído. Segui os procedimentos adequados de compras e documentei todas as despesas. Também garanti que minha compensação por desempenhar funções não relacionadas à engenharia fosse tratada de acordo com o nosso contrato sindical legalmente vinculante. Fiz uma pausa e deixei o silêncio crescer. Você prefere que eu envie a fatura diretamente ao RH ou que eu registre pelo processo normal de folha de ponto? Brenda olhou para os outros diretores. Eles desviaram o olhar. Ninguém queria ser associado a isso. Isso é ridículo. Você não vai receber pagamento em dobro por uma corrida de café. Tudo bem. Podemos tratar disso por meio do processo de reclamação formal. Tenho certeza de que o representante sindical ficaria interessado em analisar um caso em que a administração designou explicitamente funções de serviço a um engenheiro classificado e depois se recusou a pagar a compensação contratual. Frank Peterson falou. Brenda, podemos fazer uma pausa de 5 minutos? Acho que deveríamos deixar isso ser resolvido em particular. Ela assentiu rigidamente e os diretores saíram da sala. Alguns pegaram doces no caminho. Um comentou em voz baixa que os croissants pareciam incríveis. Outro serviu para si uma xícara do etíope e ergueu as sobrancelhas com aprovação. Sandra parou para examinar a seleção de café. Blackwell Brothers, ótima escolha, esses caras são excelentes, já estive na sala de degustação deles. Obrigado, pensei que, se eu já estava fazendo a viagem, valia a pena fazer direito. Agora éramos só eu e Brenda. Ela ficou atrás da cadeira, segurando o encosto como se precisasse de algo para se apoiar. Você acha que é esperto? Eu acho que segui instruções. Você deliberadamente me fez parecer tola diante dos meus pares. Você pediu que um engenheiro sênior fosse buscar café. A tolice já estava embutida no pedido. Eu apenas forneci documentação. O maxilar dela se contraiu. Isso não acabou. A reclamação sindical vai prosseguir de qualquer forma. São $716 que você me deve. Eu saí antes que ela pudesse responder. O representante sindical, Bill Kowalski, me encontrou na minha mesa 20 minutos depois. Ele estava na Cascade quase tanto tempo quanto eu e conhecia o contrato tão bem quanto qualquer um. Ouvi dizer que você teve uma tarde interessante. A notícia corre rápido. Ele se sentou na quina da minha mesa. O Ed me ligou. Disse que você requisitou um caminhão para buscar café e voltou 5 horas depois com o Expresso Gourmet. Disse que foi o melhor uso de recursos da empresa que ele viu em anos. 5 horas e 36 minutos.
Bill sorriu. Artigo 7, seção 4, subseção B. Você conhece o seu contrato. Essa cláusula não era invocada desde 1989. Um cara chamado Pat Morales foi mandado buscar roupa na lavanderia para o supervisor, faturou 8 horas em tempo dobrado porque dirigiu até uma lavanderia em Akron em vez de usar a que ficava do outro lado da rua. A administração nunca mais designou recados pessoais a membros do sindicato. Lenda. Bill me entregou um formulário. Preencha isso, vou garantir que seja processado corretamente. Além disso, só entre nós, cerca de 6 outras pessoas do departamento me procuraram por incidentes semelhantes. Brenda tem usado engenheiros como assistentes pessoais desde que chegou, fazendo pessoas buscarem o almoço dela, levar documentos a outros prédios. Um cara foi mandado buscar a roupa da lavanderia dela 3 vezes em 2 semanas. Você foi só o primeiro a reagir. Preenchi o formulário, assinei, datei e devolvi. Ela vai escalar isso, provavelmente. Ele deu de ombros. A matriz não gosta de reclamações sindicais, é ruim para métricas, ruim para avaliações executivas. O último chefe de departamento que acumulou várias reclamações foi transferido discretamente para uma unidade no Arizona em julho, sem ar-condicionado. As semanas seguintes foram uma aula de dinâmica de Guerra Fria. Brenda não falava comigo diretamente. Tudo vinha por e-mail, meticulosamente redigido e com cópia para o RH. Ela solicitava atualizações de status de projetos que não precisavam de atualização, pedia documentação de procedimentos que eu executava com sucesso havia anos, marcava reuniões de acompanhamento de desempenho com pautas vagas e linhas de assunto ominosas. A primeira dessas reuniões foi na segunda-feira após o incidente do café. Ela tinha uma lista de preocupações, minha atitude, meu estilo de comunicação, minha resistência à mudança. Leu tudo como se estivesse apresentando provas em um julgamento. Eu fiquei sentado e deixei que ela terminasse, então perguntei se ela tinha alguma preocupação com meu produto de trabalho real, a qualidade da minha engenharia, a precisão das minhas análises, a eficácia das minhas soluções. Ela fez uma pausa e disse que estava focada em questões comportamentais naquele momento. Eu disse que consideraria o feedback, perguntei se havia mais alguma coisa. Ela disse que não. Saí naquela tarde e enviei um e-mail resumindo nossa conversa, com cópia para o RH, observando que nenhuma preocupação de desempenho relacionada à qualidade de engenharia havia sido levantada e pedindo que ela confirmasse se o resumo estava correto. Ela nunca respondeu, mas também nunca voltou a mencionar aquela reunião. Eu respondi a tudo que ela me enviava dentro do prazo, por escrito, com detalhamento excessivo. Ela queria uma atualização de status do contrato Morrison. Relatório de 14 páginas com apêndices cobrindo metodologia de análise de tensões, especificações de tolerância, comunicações com fornecedores e uma linha do tempo mostrando que eu estava adiantado em relação ao cronograma. Ela queria documentação sobre o processo de calibração do prédio C. Manual procedimental completo, mais fotografias, mais análise comparativa com padrões da indústria mostrando que nosso processo excedia os requisitos básicos em 18%. Todo e-mail terminava da mesma forma: por favor, me avise se precisar de qualquer informação adicional, fico feliz em fornecer esclarecimentos. Drill começou a chamar isso de abordagem de aikido burocrático, transformar conformidade em arma. Enquanto isso, Brenda estava tendo dificuldades com o trabalho de verdade. Primeiro desastre, ela aprovou uma mudança de fornecedor para fixadores de precisão sem consultar. Ninguém economizou 12% no custo unitário, mas também resultou em 4 lotes rejeitados porque os novos fixadores não atendiam aos requisitos de certificação aeroespacial. Isso nos custou $90 mil em retrabalho e multas por atraso na entrega. Segundo desastre, ela reestruturou o fluxo de gerenciamento de projetos para melhorar a eficiência, adicionou 3 novas camadas de aprovação e aumentou os prazos médios dos projetos em 11%. Terceiro desastre, ela implementou um novo sistema de métricas de desempenho baseado em algo de um seminário de gestão. Engenheiros começaram a ser avaliados por critérios que não tinham nada a ver com a qualidade da engenharia. 2 engenheiros juniores começaram a atualizar seus currículos. Um deles, um garoto talentoso chamado Kevin, que estava conosco havia 3 anos, pediu demissão e aceitou um emprego com um concorrente. Perdemos 2 anos de investimento em treinamento porque Brenda queria medir sinergia. Quarto desastre, ela agendou uma apresentação crítica para um cliente sem verificar a disponibilidade da equipe de engenharia. Eu estava no meio de uma auditoria de conformidade, Drill lidava com uma falha de máquina no prédio C. A apresentação aconteceu sem nenhum técnico presente. O cliente fez perguntas que ninguém conseguiu responder e saiu com sérias preocupações sobre nossas capacidades. E, durante tudo isso, eu apenas continuei fazendo meu trabalho, em silêncio, de forma eficaz, documentando tudo. A audiência da reclamação sindical aconteceu 6 semanas após o incidente do café. Processo padrão, eu, Bill, Brenda, uma representante do RH chamada Patrícia Caldwell e um árbitro neutro do Comitê Sindicato Administração.
Nos reunimos na sala de conferências B às 9 da manhã, a mesma sala onde Brenda havia anunciado todas as mudanças. Pareceu apropriado. O árbitro era um homem chamado Walter Enesse, advogado trabalhista aposentado, tinha conduzido centenas dessas audiências ao longo dos anos e tinha a reputação de ser justo, mas minucioso. O argumento da Brenda foi previsível. Eu havia interpretado deliberadamente mal o pedido dela. Uma pessoa razoável teria entendido que ela queria café local, não uma viagem de 4 horas. Minhas ações constituíam insubordinação e conformidade maliciosa. Ela apresentou documentação, e-mails mostrando que eu era um funcionário difícil, preocupações de desempenho que ela havia registrado nas semanas anteriores, uma declaração escrita argumentando que meu comportamento fazia parte de um padrão de resistência à liderança dela. Ela até tinha uma linha do tempo mostrando quanto tempo deveria levar para buscar café em fornecedores próximos. Meu contra-argumento foi mais simples. Ela designou um engenheiro classificado para executar funções de serviço. O contrato especifica as taxas de compensação para tais designações. A distância percorrida foi resultado direto da falha dela em fornecer parâmetros específicos. Eu segui as instruções dela exatamente como foram dadas. Eu também trouxe documentação. O contrato do sindicato com a seção relevante destacada, o formulário de requisição da frota mostrando autorização oficial, o recibo do cartão de crédito comprovando procedimentos adequados de compra, o registro de horas mostrando meus horários de saída e retorno, além de depoimentos de 3 colegas de trabalho sobre pedidos semelhantes de recados que eles haviam recebido. Bill apresentou a posição do sindicato, citou o precedente do caso Pet Morales de 1989, citou exatamente a linguagem do contrato e apontou que essa cláusula existia especificamente para evitar esse tipo de situação. Walter revisou tudo, fez perguntas de esclarecimento e então se virou para Brenda. Senhorita Holloway, a senhora forneceu ao Sr. Graham instruções específicas sobre onde obter o café? Eu disse para buscar café e doces, mas nenhum fornecedor específico, nenhuma localização, nenhuma restrição de orçamento. Eu esperava que ele usasse o bom senso. O árbitro assentiu e fez uma anotação, depois se virou para mim. Sr. Graham, o senhor tinha algum motivo para acreditar que a senhora Holloway pretendia que o senhor gastasse 5 horas nesse recado? Ela disse que era uma reunião importante com diretores, enfatizou causar uma boa impressão, disse que primeiras impressões importam. Eu obtive o que julguei ser a opção de mais alta qualidade disponível, dados esses parâmetros. Outra anotação. O árbitro olhou para nós dois. A linguagem do contrato é clara. Funções de mensageiro realizadas por pessoal classificado são compensáveis em taxa de tempo dobrado. A atribuição foi feita sem parâmetros. O funcionário seguiu a atribuição conforme dada. A reclamação é procedente. O valor é de $716, a ser processado pela folha de pagamento padrão dentro de 2 períodos de pagamento. O rosto da Brenda ficou branco. Patrícia, do RH, já fazia anotações. Eu também recomendaria que a gestão do departamento estabeleça protocolos claros para quaisquer futuras atribuições de funções não padronizadas, para evitar disputas semelhantes. Reunião encerrada. Bill apertou minha mão do lado de fora da sala de conferências. Primeira reclamação do artigo 7 confirmada em 34 anos. Você é oficialmente uma lenda. As consequências vieram mais rápido do que o esperado. Frank Peterson, o diretor de operações que estivera naquela sala durante o incidente do café, mencionou a situação em uma reunião executiva na semana seguinte. Descreveu o que tinha visto, os gritos, a disputa contratual, o serviço de café de $700, a forma como os diretores haviam apreciado silenciosamente os excelentes doces enquanto observavam a colega desmoronar. A matriz lançou uma revisão discreta da gestão do departamento da Brenda. Eles encontraram o desastre dos fixadores, os atrasos de projetos, os problemas de moral, a reclamação sindical, 6 queixas de outros engenheiros sobre serem usados como assistentes pessoais e a carta de demissão do Kevin citando gestão tóxica. 2 meses após a arbitragem, Brenda anunciou que estava deixando a Cascade para buscar outras oportunidades. Linguagem corporativa padrão, mas todos sabiam o que isso significava. Ela recebeu a opção de se demitir graciosamente ou ser removida de forma desastrosa. O último dia dela foi uma sexta-feira. Ela esvaziou o escritório sem se despedir de ninguém. Eu a vi carregar uma caixa até o carro por volta das 4:30. Ela não olhou para trás. A segunda-feira seguinte pareceu diferente, mais leve. As pessoas realmente sorriam nos corredores. Alguém levou donuts para a reunião da manhã. Drew fez uma piada sobre liderança servidora e ninguém se encolheu. A chefe interina do departamento foi Joyce Riley, 11 anos na Cascade, tinha começado no controle de qualidade e realmente sabia o que era uma especificação de tolerância, realmente entendia por que certas coisas importavam. A primeira coisa que ela fez foi convocar uma reunião do departamento, não para falar de sinergia ou otimização, mas apenas para perguntar o que estava quebrado e do que precisávamos para consertar. As pessoas realmente falaram.
A agenda de reuniões, a organização do drive compartilhado, as métricas de desempenho, as camadas de aprovação. 2 horas depois, tínhamos uma lista de prioridades e um plano. A segunda coisa que Joyce fez foi mandar o Harold trazer a máquina de expresso de volta do depósito no prédio B. Bem-vinda de volta, ela disse quando colocamos a máquina no lugar. Harold fez a primeira xícara, disse que ainda funcionava perfeitamente, disse que vinha fazendo manutenção toda semana, só por precaução. A terceira coisa que Joyce fez foi entrar em contato com Kevin, o engenheiro júnior que havia saído, perguntou se ele consideraria voltar, disse que as coisas tinham mudado. Ele disse que pensaria a respeito. 3 meses depois, Joyce me chamou ao escritório dela. A matriz quer tornar isso permanente, o cargo de chefe do departamento. Eles também estão criando uma função de adjunto para supervisão técnica. Eu recomendei você. Aprovação unânime do conselho. 15% de aumento, vaga de estacionamento reservada. Eu aceito. Ela deslizou um papel sobre a mesa. Uma condição. As corridas de café passam por canais adequados de compras. Nada de viagens de 4 horas. Combinado. Atualização 6 meses depois. A história ficou ainda melhor. O desastre dos fixadores da Brenda, aquele valor de $90 mil, foi conservador. Um dos nossos clientes aeroespaciais, um grande contratante de defesa cujo nome não posso mencionar, lançou uma auditoria completa da cadeia de suprimentos após o incidente. Procedimento padrão quando um problema de qualidade é sinalizado. Normalmente é uma formalidade. Desta vez não foi. A auditoria revelou que Brenda havia aprovado outras 3 mudanças de fornecedores durante sua breve gestão, todas sem revisão adequada de engenharia, todas para economizar custos unitários. 2 delas criaram potenciais problemas de conformidade com os padrões de certificação da FAA. Nada tinha falhado ainda, nada tinha causado um acidente, mas o potencial existia, e no setor aeroespacial o potencial já é suficiente. O contratante de defesa suspendeu o contrato enquanto aguardava uma revisão completa de remediação. Esse contrato valia 4,2 milhões por ano. O processo de remediação levou 3 meses e custou mais $600 mil em honorários de consultores, testes adicionais e recertificação acelerada. O dano total das iniciativas de corte de custos da Brenda foi de aproximadamente $1,8 milhão. Drew a encontrou no LinkedIn no mês passado. Ela agora está em uma empresa de consultoria em Indianápolis, cargo de assessora estratégica de operações. Ela publicou um artigo sobre liderança servidora e capacitação de equipes por meio da confiança. Drew tirou uma captura de tela e enviou no grupo 3 emojis rindo. A empresa de consultoria ligou para a Cascade pedindo referência cerca de 8 meses depois que ela começou lá. O RH encaminhou a ligação para Frank Peterson. A resposta dele aparentemente incluiu frases como preocupações significativas de conformidade e não recomendaria para funções que exigem julgamento técnico. Brenda durou mais 4 meses na empresa de consultoria. O LinkedIn dela agora diz que ela é consultora estratégica freelance. Enquanto isso, Joyce foi promovida a vice-presidente de operações. Ela me pediu para assumir oficialmente como chefe do departamento. Eu disse sim. Outro aumento, escritório de canto. A primeira coisa que fiz foi encomendar uma segunda máquina de expresso para a equipe de controle de qualidade. Eles tinham inveja da nossa havia anos. A segunda coisa que fiz foi restabelecer a revisão de engenharia das manhãs de terça-feira, com presença total, discussões técnicas de verdade, nenhuma palavra da moda permitida. A terceira coisa que fiz foi ligar para Blackwell Brothers e configurar uma entrega mensal de grãos premium, despesa da empresa. Joyce aprovou sem hesitar, disse que era um investimento em moral. Ed, do setor de frota, passou lá na semana passada, disse que iria se aposentar no fim do ano, 32 anos cuidando das operações de veículos. Perguntou se eu lembrava do café. Como eu poderia esquecer? Ele sorriu. A melhor requisição que já aprovei. Ainda conto essa história em jantares de família. Joyce me pediu para redigir novas diretrizes para atribuições de funções não padronizadas. Política simples. Se uma tarefa cair fora da classificação de cargo de um funcionário, exige autorização por escrito com parâmetros específicos, limites de orçamento e tempo esperado de conclusão. Sem ambiguidades, sem jogos. Ela aprovou no mesmo dia e colocou no manual do funcionário. A atualização final, 1 ano depois. Recebi uma ligação do James Blackwell na terça-feira passada, o proprietário da Blackwell Brothers, a torrefação de café. Ele disse que vinha contando a história da corrida do café da Cascade havia meses, os clientes dele adoravam. Acontece que uma dessas clientes era uma repórter de negócios regional de um jornal de Cleveland. Ela me localizou pela empresa e perguntou se eu faria uma entrevista sobre dinâmicas de trabalho e contratos sindicais. O artigo saiu no domingo passado. A corrida de café de $716, como o engenheiro usou um contrato sindical para reagir a uma chefe ruim. Eles entrevistaram a mim, Bill Kowalski e James Blackwell,
e até conseguiram uma citação do Frank Peterson sobre o que ele testemunhou naquela sala de conferências. A repórter fez a lição de casa, encontrou o precedente do Pat Morales de 1989, conversou com advogados trabalhistas sobre a aplicabilidade de contratos sindicais e transformou isso em uma história maior sobre dignidade no trabalho e conhecer seus direitos. O artigo foi repercutido por alguns veículos nacionais. A Business Insider publicou um resumo. Um blog de direitos trabalhistas fez um texto de acompanhamento. Comecei a receber e-mails de engenheiros de outras empresas pedindo conselhos sobre suas próprias situações. Enviei a todos cópias de seus contratos sindicais com exceções relevantes destacadas e disse para documentarem tudo. Drew emoldurou uma cópia do artigo e pendurou na sala de descanso, bem ao lado da máquina de expresso. Alguém colou um post-it embaixo que dizia primeiras impressões importam. A Blackwell Brothers nos enviou um pacote de agradecimento na semana passada, 3 libras dos melhores grãos deles, um bilhete manuscrito do James e uma caneca de café com a frase primeiras impressões importam. James escreveu que nossa história trouxe mais negócios para eles do que qualquer campanha publicitária que já tiveram. Disse que estavam dando o nome de uma mistura em homenagem ao incidente, chamada Grievance Roast. Coloquei a caneca na minha mesa e uso todas as manhãs. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em curtir e se inscreva no canal, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.